só a gravação aí. Luzes, câmera, ação. A gravação, então, tá iniciada. Vou, então, Felipe, começar, né, a banca de trabalho de conclusão de curso aqui para a apresentação do aluno Felipe Paraguaçu de Almeida Torres Vasconcelos. Felipe, você tem uma apresentação a fazer? Elias, tem que tirar a sua apresentação aí, que ela ainda ficou. E se você quiser também, você já pode. Acho que Calma você aí. pode desligar uma das câmeras ou desligar uma das conexões. Aí, beleza. Felipe, você preparou uma apresentação? Sim, sim. Já está aparecendo aí? Já está começando aqui. Beleza. Lei Geral de Proteção de Dados, requisitos para consentimento válido e interesse legítimo. Felipe, então eu vou abrir um cronômetro aqui, tá? E você vai ter 10 minutos para fazer a sua primeira fala. Depois eu abro a professora Carolina fazer questões, perguntas e provocações. E aí a gente retorna para você. Beleza? Felipe, então vai lá, a palavra é toda sua. Certo. Bom dia, professores. Professor Paulo Reinar e a professora examinadora Ana Carolina. Meu nome é Felipe Paraguaçu e o tema do meu trabalho é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mostrando os requisitos para consentimento válido e o interesse legítimo. A minha pesquisa partiu do seguinte problema. Eu fiz a questão se os 4 requisitos dispostos na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, seriam suficientes para serem usados em qualquer relação que use o controle de dados. Se apenas os 4 requisitos que eu irei explicar seriam de fato suficientes. Meu objetivo com a pesquisa, o objetivo geral, é mostrar como será possível extrair o consentimento do usuário após a entrada em vigor da lei. Lembrando que a lei ainda não está em vigor aqui no Brasil. Para isso, eu fiz a divisão do trabalho em 4 partes. Na primeira parte, eu tratei do consentimento de acordo com a doutrina do direito civil, aquela questão bem da questão da vontade, que eu irei explicar também. Na segunda, eu mostrei os requisitos positivados na lei, a fim de caracterizar o consentimento válido. Correto. Após isso, na terceira parte do trabalho, eu tratei da questão de fazer uma pesquisa mostrando prós e contras do consentimento. Para isso, eu servi de comparação o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é a lei em vigor na Europa, para tentar observar questões que provavelmente nós passaríamos aqui com a entrada em vigor da lei. Na última parte do trabalho, eu introduzi o que seria a resposta da minha pergunta, né? Como seria feita essa validação do consentimento? Aí eu trouxe a questão do interesse legítimo, que ele possui seus requisitos elencados e que ele é feito por meio do teste de proporcionalidade. Esse foi a divisão do trabalho, por fim, as considerações finais. Pois bem, tratando do consentimento no direito civil, que foi apenas uma breve explicação que eu percebi que nos contratos no direito civil, a declaração de vontade seria, no caso, o consentimento. Nesse caso, tem que ressaltar que a vontade da parte tem que ter, não pode ter nenhum vício, né? No caso, os vícios do artigo 104 do Código Civil. Não pode ter dolo, não pode ser feito por meio de coação, a fim de aceitar e o negócio ser considerado válido. Essa é só uma breve explicação do consentimento. Após essa parte, mostrei o fato dos requisitos na Lei Geral de Proteção de Dados, que são os seguintes: o consentimento deve ser informado, livre, inequívoco e específico. Eu posso fazer uma explicação mais detalhada dos requisitos. O tempo é meio curto e eu tenho que explicar em si o resultado da pesquisa, mas os requisitos são esses. Tratando dos prós e contras do consentimento, eu percebi que, de acordo com a pesquisa, principalmente com o Bruno Bioni, que foi um autor que eu usei bastante na pesquisa, que ele sustenta o fato de que a tecnologia pode ser um problema aqui no Brasil quando a lei entrar em vigor.
pelo fato da fiscalização, né? Já que a fiscalização é algo que deve ser feito extremamente correta, perfeita, para evitar abuso por parte dos controladores. Então, de acordo com as pesquisas feitas, a tecnologia tem que ser bastante privilegiada nesse caso. Um ponto positivo que o consentimento traz é a questão da segurança para o usuário. O usuário, vendo aqueles requisitos elencados na lei, ele se sente mais seguro para fornecer o seu dado. Ele meio que não daria o dado de graça, assim. Ele vê aquela segurança, ele sente que ele tem a confiança de que o dado vai ser usado com determinada finalidade. E tanto é que é um dos requisitos colocados pela lei. Além disso, eu fiz em relação à comparação com o Regulamento Geral de Proteção de Dados sobre a questão de uma pesquisa feita que na Europa, em apenas 5% dos casos, era usado as bases do consentimento, logo os requisitos. Em 70% foi usado interesse legítimo, que é o tema do próximo tópico do trabalho. O interesse legítimo, poderia ser considerado uma forma de uma válvula de escape aos requisitos do consentimento. Os requisitos neles são, no caso, a verificação da necessidade do interesse, da legitimidade do interesse, desculpa, do controlador do dado, a necessidade, o balanceamento e salvaguardas. No caso, a verificação da legitimidade do interesse, colocando no exemplo, eu trouxe dois exemplos na pesquisa, que assim, eu posso detalhar mais, mas a questão da finalidade seria o monitoramento na questão do ambiente de trabalho, que foi uma das questões que eu expliquei. Fiz dois exemplos. Tratando dessa consideração do ambiente de trabalho. A verificação da legitimidade do interesse seria a questão do poder do controlador do dado, no caso, o dono da empresa, ter o controle desses dados para checar a produtividade dos seus empregados. A necessidade seria mostrar que de fato, aquela coleta de dados é necessária. Não existe nenhuma outra forma de chegar no mesmo resultado com menos coleta de dados. Em relação ao balanceamento, no caso, é a questão do equilíbrio. Nenhuma das duas partes podem sair desfavorecida, né? Todos os direitos devem ser respeitados para não acontecer nenhum abuso por parte do controlador na coleta do dado. A questão dos salvaguardas seria o fato de de mostrar a transparência para o usuário, né? Antes de começar ele assinar um contrato, alguma coisa, ele deve ser vista a finalidade que aquela sua informação vai chegar. E lógico, ele também tem todo o direito de recusar, se achar que determinada cláusula está sendo abusiva ou estiver prejudicando ele, né? Logo, nenhuma das partes deve ser prejudicada nessa relação. Então, esses são os dois exemplos que eu usei no trabalho, o caso do ambiente de trabalho e o background check, o background check seria um caso de a questão de currículos para avaliação de uma possível vaga. Em relação ao quanto que eu cheguei, com a pesquisa, eu percebi que, de fato, quando a lei entrar em vigor, o interesse legítimo tem total potencial para ser uma alternativa ao consentimento, devido a relações que, às vezes, é impossível você conseguir um consentimento livre, por exemplo, do empregado no ambiente de trabalho. Ele deve ter aquela legítima expectativa de que o controlador vai ter a ciência dos seus dados, não tem jeito, e é isso exatamente que o interesse legítimo coloca. Alguns fatos, querendo ou não, vão ter que ser observados pelo controlador. E, tendo em consideração que a lei foi prorrogada, sua entrada em vigor, para maio do ano que vem, os resultados mostram que o interesse legítimo, de fato, é uma alternativa mais flexível para o tratamento de dados. E é isso que eu observei com a pesquisa. E respondi logo a pergunta, mostrei que, no caso, poderão ter duas formas de coleta de dados, por meio do consentimento da lei e por meio do interesse legítimo. E, então, o consentimento não é somente a única forma de coleta de dados válidos. É isso. Obrigado. Excelente, Felipe. Ficou aí dentro do prazo. Então, para aproveitar o tempo que você economizou, já vou passar logo a palavra para a professora Ana Carolina.
Ana, agradecendo novamente a sua disponibilidade e a sua presença aqui na nossa banca. Te passo a palavra. Felipe, eu acabei de te mandar por e-mail os meus comentários de forma e, enfim, a gente não perde tempo com isso, mas depois você dá uma olhadinha. São bobagens, assim, espaçamento entre linhas e tal. E eu percebi o que a gente olha e não percebe, uns errinhos de ortografia, mas é bobagem, assim, é coisa que a gente realmente não consegue perceber, mesmo lendo 200 vezes os textos, né? Certo. Eu tenho que te dar parabéns pela coragem de falar de uma lei que ainda não está em vigor e que é alvo de tantas discussões e de tantos debates, e que, com certeza, quando ela entrar em vigor ano que vem, se entrar em vigor ano que vem, né? Os seus normativos já vão estar muito alterados com todas as discussões que a gente tem tido, né? É realmente muito corajoso de você. Acho que o seu trabalho também preenche todos os requisitos para aprovação. E eu queria fazer. Eu queria fazer 2 comentários. O primeiro é que eu senti muita falta de um diálogo. Você citou ao longo de todo o texto o Bruno Bioni, e ele acabou não dialogando com muitos autores, assim, né? Eu fiz uma busca rápida na biblioteca do seu. Eu sei que a gente está dentro dessa crise, a gente está dentro. Enfim, tudo ficou diferente, né? Está tudo confuso. Mas eu fiz uma busca ali em artigos disponíveis na nossa biblioteca e tinha alguns outros autores também falando sobre o assunto, parecido um pouco com do que você tratou. Então, talvez esse diálogo dos autores eu senti muita falta, porque acabou que a gente ficou com a opinião do Bruno Bioni e não de como que ele interage com os outros autores e tal. Mas eu sei que o material é escasso e tudo foi confuso tudo complexo aí nesse processo, né? Eu, provocado por você, eu fui acessar várias políticas de dados e tal. Fiquei chocada com o tamanho da política de dados do Instagram e do Facebook. Um troço que assim, assim, infindável, demora um tempão, cheio de termos que são complicados, e complicados, eu vou dizer assim, inclusive para quem tem formação acadêmica, inclusive, e a gente vive num país onde você tem um nível de escolaridade muito baixo, enfim, fiquei, assim, assustada com tantas informações e provocado por você, isso que eu queria te perguntar, né, para a gente discutir. Cara, como é que a gente tem um consentimento livre e informado com tantas coisas? E aí, assim, quem é que vive fora das redes sociais? A gente tem uma obrigação social de estar dentro das redes sociais, de usar os aplicativos, e, e aí eu tenho que tipo de informação eu tenho. No ambiente de trabalho também, né, que você citou, eu achei muito didático você colocar os exemplos. Cara, eu vou dizer assim, olha, desculpa, empregador, mas eu não quero ceder os meus dados para você. Ou vou ficar de fora aqui no seu UB. Olha, desculpa, Google, não vou me ceder meus dados para você, você fica sem aula, né? Então, como é que eu vou encarar esse consentimento informado quando eu tenho eu vou te chamar de contrato de adesão, falando disso amplo senso, né? Esses contratos em que você não tem muita oportunidade, sem ser técnica aqui, né? Como é que você faz isso quando você tem tantas letrinhas miúdas e tanta impossibilidade de ficar fora disso? É isso. Certo. Posso responder já? Acho que sim, né? Em relação, em relação à pesquisa, que eu foquei bastante no Bruno Bioni, como você falou. Eu acabei tendo a indicação do professor, peguei o livro e achei assim, uma obra bem completa, né? De fato, pode ter realmente faltado o diálogo, como você falou. Mas em relação ao consentimento que você está falando das políticas das redes sociais, isso foi uma coisa que eu pesquisei bastante, porque
Um dos requisitos, como eu não expliquei por causa do tempo, mas agora eu vou falar, é que o consentimento seja informado. Nessa questão, seria mostrar para o usuário com clareza, entendeu? As informações ali, que é algo que a maioria das empresas não faz. Então, é algo que a lei vai introduzir, e, no caso, a fiscalização é tudo, né? Como eu tinha falado, a fiscalização é tudo. Se não adianta a lei estipular tudo ali e ninguém ligar para o que realmente está sendo cobrado, né? Em relação ao ambiente de trabalho, ele, no caso, é aí que está a variação. Seria, nesse caso, não usaria os 4 requisitos. Usaria o caso do interesse legítimo, né? Porque, realmente, como você falou, é impossível no ambiente de trabalho dar uma informação livre e informada, como diz a lei. E aí que está a questão da legítima expectativa, né? Que, no caso, o empregado, estou usando o caso do ambiente de trabalho, deve ter com o dono da empresa, no caso. Ele tem aquela expectativa que ele vai olhar aqueles dados dele, não tem jeito. A pessoa é o dono da empresa, ele precisa ver resultado, a produtividade, não tem como ele fugir disso. Lógico, essa coleta de dados ela deve ser feita respeitando direitos, não pode haver um abuso por parte dele também. Mas a legítima expectativa é algo bastante importante nessa situação. Como no caso do background check também, do currículo, quando alguém entrega o seu currículo, você tem a expectativa que vão checar toda a sua vida ali. Não tem jeito, né? Infelizmente, isso acontece. A questão é só apenas evitar o abuso, que deve ser feito por meio da fiscalização, que no caso será feito pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados também. E ainda quando a lei entrar em vigor, ela não foi delimitada ainda. É um dos motivos da lei ter sido prorrogada também. Mas você sabe qual é o sofrimento dessa história? É que, assim, ó, a informação vai ser clara. Hoje, a informação do Instagram é enorme. Uhum. É enorme. Cara, assim, eu vou deixar um negócio mais claro para qualquer um ouvir. É impossível, ninguém para ler. Então, assim, é meio que... eu vou chamar de inefetivo, né? O negócio é uma crítica que eu faço a todo o sistema, né? Não ao seu trabalho, mas a todo o sistema. É dureza, né? Você leu as regras do Instagram? Já passei por cima. Do Facebook também, já dei uma olhada. E realmente, assim, a gente não... É muita coisa. Às vezes a gente acaba não entendendo, como você falou. Pessoas com baixa escolaridade sofrem bem mais até, né? Que é o caso de grande... E aí eu tenho minha legítima eu tenho legítima expectativa que o Facebook vai vender os meus dados, porque ele já fez isso? Aí é a questão. A legítima expectativa, nesse caso do Facebook, é algo bem grave. E aí é a questão de não ocorrer um abuso, né? Por parte da coleta da informação. Acho que esse ponto é bastante relevante mesmo. Dando aqui o meu saco, professora, tem uma campanha que hoje ela já é um pouco antiga, chamada Muito Grande, Termos de Uso Muito Grande Não Li, que aí já é uma piada com um acrônimo em inglês, né, que é TLDR, que é Too Long Didn't Read, né, que é didn't read, que é assim, o texto é grande demais, nem li. Isso se usa em fóruns, assim. Então, quando uma pessoa fala alguma coisa e outra responde, uma redação, textão, né? Aí a pessoa posta lá TLDR. E foi feita uma campanha há mais de 5 anos, se não me engano, que era Terms of Service Didn't Read. Né? Que era isso, os termos de uso e a política de privacidade são enormes, e assim, ninguém lê. Nem os próprios advogados que escrevem o termo de uso leem, porque o que acaba acontecendo é que eles vão agregando novos parágrafos a cada mudança da legislação ou a cada situação nova, e você chega a absurdos de trechos que são contraditórios entre si, ou que evidentemente se referem a tecnologias diferentes, né? Porque a coisa foi agregando e ninguém leu, né, tudo. E aí a questão hoje, né, eu acho que o potencial na colocação que o Felipe colocou é que, assim, aí vai ser um problema da empresa. A lei vai dizer, olha, o consumidor que der ok, ele tem que estar informado. Aí a gente vai começar um debate todo sobre o que é e o que não é estar informado. Né? Então, se ter um texto gigantesco equivale a um consentimento informado,
né? E aí a gente tem uma particularidade aqui no Brasil, né? Que é assim, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor e o arcabouço da ideia do contrato de adesão, né, que nos Estados Unidos não existe, por exemplo. Mas é claro, lá ele já tem uma cultura de proteção de dados pessoais que a gente também não tem. Então, para onde que vai o desenvolvimento dessa legislação, a gente não sabe, né? Não tem muito como a gente saber o que vai acontecer, mas a gente tem possibilidades de que a coisa dê certo, né? E possibilidades de que a coisa dê errado. Acho que o que o Felipe conseguiu fazer foi, de novo, né? Ele fez um retrato aí da situação. E com relação ao Bruno Bione também, né? Não exatamente para justificar, mas para explicar, nesse último ano apareceu muita coisa, né? O Felipe começou a fazer o trabalho dele em setembro, agosto do ano passado, e aí, para ele falar de consentimento, né, rapidamente, o livro do Bione tinha acabado de sair, era meio que o estado da arte, assim. Mas tem muita coisa que saiu depois, né? Só que a gente encerrou essa parte do levantamento bibliográfico há muito tempo e foi explorar mesmo a conceituação, claro. Aí, de novo, fica a mesma provocação, Felipe, que eu fiz para o Elias, né? Você deu um passo, há muitos outros passos a serem dados. Agora você pode comparar as análises do Bione com o que já mudou na legislação, né, que ela não mudou só a questão da vigência, ela mudou também alguns aspectos de texto, né, teve medida provisória, e veto, e mensagem de veto, e reanálise do veto, e, ao mesmo tempo, muitas reflexões foram feitas dentro e fora do Brasil, né? Então, o Bione lá com Data Privacy Brasil e vários outros, né? O que a gente mais tem hoje é especialista em LGPD, né? Até uma praga, assim, então vale a pena ver com um viés, com um critério, assim, né? Para evitar o viés. Então, talvez você possa também ver de quem está se colocando como especialista na área, né? Fazer uma meta-análise ainda, né? Dizer, olha, esse posicionamento realmente demonstra profundidade, esse posicionamento é só gente a fim de ganhar dinheiro das empresas que vão ter que se adequar, e aí fica nesse receio, né, de que para as empresas o discurso do advogado vai ser, olha, se você não se adequar, você vai perder milhões, né? Quando a gente pondo um pouco o pé no chão, né, para o consumidor, a gente vê que o direito do consumidor tem muitas garantias, para muitas áreas ele traz alguma proteção, mas tem todo um universo aí de situações em que a gente não tem de verdade uma boa proteção efetiva, né? Nem eficaz, nem eficiente. Tá bom? Mas é isso, professora Ana Carolina. Qual é o seu... Não, ele está aprovadíssimo, atende todos os requisitos. Eu recomendo que você continue pesquisando, que você continue nesse caminho da academia, né? É o melhor de todos, não é, professor? Com certeza. E que você tenha aí, assim, depois de formado, você continue com essa perspectiva de refletir, de criticar, e eu acho que mantenha isso vivo ali, de sempre estar questionando, e realmente você está aí num campo aberto e que de ontem para hoje já tem zilhões de coisas novas, e é bem por aí mesmo. A história está muito efervescente. É corajoso. Com certeza. Pode deixar. E é isso, né? E assim, com os debates, né, de entra ou não entra em vigor, né, a situação atual, não sei se a professora Ana Carolina está ciente, é de que se tudo correr na inércia que está agora, a medida provisória vai caducar por falta de análise no Congresso, e aí a gente vai entrar numa vigência retroativa. Porque sem a medida provisória, que caduca depois da data apontada pela lei, volta a valer a redação original que é anterior à medida provisória. Então, assim, a gente vai ter mais um aspecto legislativo, assim, maravilhoso para muitos estudos, para muitas questões de prova, e que, para o estudo do direito, é muito interessante, mas para a prática do dia a dia é um absoluto caos, né? E evidencia um pouquinho da situação complexa que a gente está passando. E mas uma empresa pequena, né? Assim, uma empresa lá que conserta celular, que vai ter seus dados, coitada, né? Se eu estou falando da Microsoft, eu nem tenho pena, mas assim, do seu Zé que está ali, que montou uma empresazinha de celular, que faz uma ordem de serviço, coitado, né? Não sabe o que fazer.
toda a ausência da autoridade nacional, justamente para direcionar esse tipo de cuidados, né, para ter uma centralidade que não seja essa do quem tem dinheiro paga um especialista, quem não tem dinheiro faz como deve. É péssimo. Tá de Mas parabéns, isso. Felipe e Elias. Vamos comemorar aí o fechamento desse ciclo. Ó, já podem, então, comemorar. É segunda-feira, peguem leve, né? Final de semana chega aí. Mas e aí, professora, os dois integram, né? O grupo de pesquisa, Cultura Digital Legal. e Democracia, e vão ser instados agora aí a continuar mantendo o vínculo com o grupo, e agora botando um pouquinho mais de mão na massa, fazendo uns textos ali no blog, usando as nossas redes para mobilização e divulgando aí, e também fazendo a divulgação do próprio trabalho, né? Que a parte da divulgação científica, sem dúvida, é um aspecto bastante central hoje em dia, né? Acho que fica muito claro para todo mundo. Mas é isso, sem mais delongas, agradecer aí a Larissa, né, ao núcleo de monografia, por todo o suporte, pela a mudança aí. Eu acabei provocando a Larissa para tentar fazer essa transmissão, mas depois a gente vê com mais calma se isso pode ser um padrão, se a gente fica só no Google Meet. Mas é isso, está todo mundo aprendendo como é que a gente, né, continua mantendo nossas atividades acadêmicas aqui nesse tempo de isolamento e pandemia. Mas foi maravilhoso. Eu adorei esse formato, professor. Vou até pedir para a Larissa, se eu puder, outras bancas para eu passar para os meus alunos de Mono 1, que ficam nervosos, não sabem como é. Se isso for possível, eu gostaria de poder compartilhar. A única travazinha que a gente teve foi que, aparentemente, o link que é gerado, ele não é acessível para quem está de fora do CEUB, ele só é ciclável na organização. Mas só aí já é um avanço, porque se a gente pudesse ter 50, 100 alunos vendo, pessoal que está fazendo Mono 3, que está fazendo Mono 2, e que está no primeiro semestre, para ter a perspectiva do final, já seria, assim, maravilhoso. Larissa, fica aí o pedido. Então tá, vou encerrar a gravação agradecendo aqui, e é isso. Parabéns.